Amanhã é dia da coluna Vestiba aqui no Paraná TV, mas hoje também tem um assunto que interessa e muito aos estudantes, hein? Para quem vai fazer o vestibular e também para os que vão fazer o Enem neste fim de semana, a Universidade Estadual de Ponta Grossa lançou uma revista com dicas de redação e nós trazemos algumas dessas dicas para você. Para muitos alunos é a parte mais tensa e temida de uma prova. O que mais é difícil para você? Acho que organizar as ideias. Às vezes confunde. Geralmente cai problema social e é complicado, né? Você tomar a posição, assim. Sempre tá antenado. Você tem que estar sempre ligado, assistir jornal, ler bastante. O limite de linhas realmente atrapalha um pouco, porque a gente às vezes vai além, sabe, do assunto e quer escrever mais, mas não dá por causa do limite. É difícil ser objetivo. Temas que exigem reflexão, desenvolver um assunto, a pressão para entregar o texto no tempo certo. Sem contar o nervosismo e a ansiedade comuns de um dia de vestibular. Problemas que podem interferir na hora de escrever uma redação. Aquela parte assim, antes da conclusão, que você tem que reafirmar o tema e concluir. Isso é bem difícil assim para mim. Tem que ler bastante, acompanhar as últimas notícias, tá bem antenado mesmo. Não basta só ter criatividade e não ter erros de português. Então o Paraná TV te dá uma ajudinha. Para uma boa redação, procure não fugir do tema e principalmente escreva um texto no formato em que foi pedido. São 3 tipos principais de redações. O que mais cai no vestibular e nas provas do Enem é o texto dissertativo argumentativo. Você defende uma ideia, um ponto de vista e justifica com argumentos. Tem ainda o texto narrativo. A historinha é um texto narrativo, onde tem personagens, fato, tempo, lugar, personagens. E o de opinião. Você vai ter que justificar por que você pensa assim. Sempre baseado em situações, em fatos, citando, por exemplo, estatísticas. Em cursos bem concorridos, como medicina, por exemplo, alguns décimos podem fazer a diferença na classificação. E a redação ganha ainda mais importância. São pontos que podem ajudar a garantir uma vaga. Um texto bem escrito, um texto bem arquitetado, acho que pode garantir sim a entrada na universidade, sem depender da prova à parte. Mas o que os professores buscam na hora de corrigir a prova? Quais são os critérios para dizer que um texto é bom ou não? A Universidade Estadual de Ponta Grossa lançou uma revista. São textos de candidatos ao último vestibular. A prova pediu uma redação dissertativa argumentativa com até 17 linhas sobre o significado do que é um herói na nossa sociedade. Os textos foram analisados por especialistas em língua portuguesa e linguística. E assim a gente vê como que eles corrigem e tem uma ideia de como fazer melhor. Com a redação, eles vão ver como a gente escreve, a nossa opinião sobre o tema e na redação também a gente pode se expressar. A revista mostra 5 exemplos de redações que ficaram acima da média, na média, abaixo e que tiveram nota 0. Uma redação considerada acima da média, geralmente é uma redação que você percebe que o candidato tem leitura. Quando eu falo de leitura, eu estou falando de uma leitura não só de escrita impressa. Eu estou falando também de um candidato que tem leitura de mundo. O candidato foi criativo, usou várias informações e mostrou que estava por dentro dos assuntos da atualidade. O texto classificado como na média obedeceu o que a proposta pedia, mas não foi muito além. Já uma das redações que tirou nota 0 foi considerada cópia. O candidato acabou repetindo palavras e expressões que estavam na questão. A outra não fez o que o exercício pediu. Ele precisa entender o que a proposta está solicitando. Se ele não faz compreensão nem do que solicita a proposta, ele já terá problemas na produção do texto. Afinal, ler, escrever e saber interpretar bem são exercícios importantes não só numa prova de vestibular, mas também para outras situações da vida. Tem que estar preparado para a redação e também não dá para atrasar, hein? Neste fim de semana, sábado e domingo, tem o Enem. Para você que vai fazer essa prova, os portões abrem ao meio-dia e fecham, para todo mundo, à 1 da tarde. É preciso levar carteira de identidade e também uma caneta preta.